Vale a pena os pais orar pelos filhos? Lição 6. A justiça de Deus. Essa é a lição de número 142 dentre os vídeos que gravamos para a glória de Deus. O texto áureo assim está escrito: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, versículo 26. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Peço a você que já conhece o trabalho que lembre de deixar aí logo o seu like e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e tudo isso para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe será em Ezequiel, capítulo 14, versículos de 12 a 21, além do capítulo 18, versículo 20, esse eu estou sugerindo. Então, Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. 15. Se eu fizer passar pela terra nociva alimárias, e elas a assolarem, alimárias assolarem a terra. Alimárias são animais nocivos. Que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Eles quem? Noé, Daniel e Jó. Versículo 17. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Quais são os 3 homens? Noé, Jó e Daniel. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. 21. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Aí eu sugiro acrescentar Ezequiel capítulo 18 e 20, que assim está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica, e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Eu prefiro tratar aqui pelo nosso contexto que estamos vivendo. Hoje
é dia 1º de novembro de 2022, nação tem tudo a ver. Então seria aqui retribuição divina ao pecado de uma nação ou pessoa. Nos dois casos a gente pode aplicar. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, ela inicia o capítulo com sobre, mas eu vou sugerir falar a respeito de, porque esse sobre ele pode levar a um outro entendimento. Então a gente falando que é o título vai facilitar a gente usando a respeito de. Então fica assim, capítulo 1, a respeito da identificação do juízo divino. Capítulo 2, a respeito da petição que Deus não atende. E capítulo 3, a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Então, vamos diretamente ao capítulo 1, a respeito da identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, e nem mesmo sem um prévio aviso. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira, para oferecer oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém, ou seja, o tempo já havia passado. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Santidade de Deus, especialmente. A expressão, abre aspas, quando uma terra pecar contra mim, fecha aspas, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente quanto mais, que se recusa a ouvir sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Aqui uma observação, para quem tem a revista, precisa verificar se cabe aí nós estamos no capítulo 1, se cabe aí fazer essa lembrança na classe, tá? Porque na versão que eu tenho, saiu que se recusa a ouvir sua palavra. E o verbo se recusa, ele indica ser um transitivo e indireto. Então tem que ter a preposição a. Quem se recusa a alguma coisa. É diferente do contexto de recusar, por exemplo, um copo d'água. Eu ofereci um copo d'água e ele recusou. O que ele recusou? Ele recusou o copo d'água que eu ofereci. Aí não precisaria, mas nesse caso aqui de se recusa, tem que ter a preposição a. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Aqui eu acho que houve uma troca, tá? Ficaria mais técnico se dissesse. Trata-se de uma grande crise financeira decorrente de uma recessão econômica. Aí ficaria perfeito, falando aí da diferença, né? Economia é mais para ser aplicado ao geral. A economia do país, a economia do estado, a economia da região, ela é muito mais no geral. Existe a economia, a gente pode falar em economia doméstica? Até pode, mas a princípio, como numa lição como está aqui, estará muito mais bem empregado se for no geral. A economia da cidade, por exemplo, no caso a economia de Jerusalém. E financeira fica mais fácil, nesse contexto aqui, de ser aplicado às finanças da família. Vou dar um exemplo. Quem está bem de economia, está bem de finanças? Na maioria das vezes sim, mas pode não estar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que vai ter uma coisa e não vai ter outra. Você é uma pessoa de recurso normal, ganha aí de 1 a 3 salários mínimos. Você recebeu uma herança aí de um imóvel de R$1 milhão. Aí
uma pessoa rica morreu e deu para você. Naquele momento em que você recebe a notícia ou que aquilo vira realmente seu, por meio da leitura do testamento, ou enfim, é seu o imóvel a partir desse momento. Ora, você tem um imóvel de 1 milhão, mas naquele momento ali, pode ser que você esteja numa situação que você não está com dinheiro nem para almoçar num restaurante em função de um trabalho que você foi fazer. Olha só, economicamente você está farto, mas financeiramente você está sem recurso nenhum. Então a economia está boa, mas as finanças não estão. Na maioria das vezes, essas duas coisas vão juntas, mas pode haver caso que não, pode haver caso que uma coisa está boa e outra não. Outra coisa é quando a economia da cidade está ruim, mas a pessoa conseguiu poupar, conseguiu guardar e ela tem um recurso a mais. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Javé, Deus, nosso Deus, o Deus Pai. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Eles quem que faziam isso? A maioria do pessoal em Judá. Judá que era o remanescente de Israel, né? Inicialmente, Israel foi dividido, reino do norte, reino do sul. O reino do norte já havia caído perante o império da Assíria. Então ficou o povo de Deus em comunhão com Deus, seguindo de alguma forma as tradições com Deus, as liturgias, cultuando a Deus, o povo do reino do sul, onde tinha inclusive o templo ainda. A gente falou muito sobre templo na lição passada, né? O templo, a essa altura, existia, por exemplo, o templo que foi construído por Salomão. Então, esse pessoal, judeu, descendente de Abraão, estava fazendo isso aqui. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Era isso. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. É uma figurada, mas que naquele tempo ela virava uma linguagem quase direta, porque a guerra tinha muito de espada, né? As pessoas lutavam com espada, outros tinham lá escudos, enfim, mas geralmente a morte vinha por meio de espada numa guerra. Então, quando espada e guerra, estava muito próximo. Quem ia para a guerra morria a espada e desse jeito aqui. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. Onde tem guerra, guerra atrai fome, né? E peste. Peste aí são doenças que podem advir, porque numa guerra é comum o inimigo comprometer seu manancial de água, seus reservatórios, as pessoas ficarem ao relento, com as casas danificadas, enfim, acaba havendo uma peste que são enfermidades em sequência. A gente teve recente aí na história do planeta aí a peste do coronavírus, né? A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária ou de sua aquisição. Porque eu estou acrescentando-se ou de sua aquisição porque se a pessoa não produz alimentos, mas ela tem recurso financeiro e consegue comprar no mercado, se só isso aqui, só esse for o problema, ele não vai ter problema nenhum com fome. Mas, no caso aqui, é quando há destruição da produção e também não há condição de fazer aquisição comprando de outro lugar, de outro povo, de outra região. Então é disso aqui que o texto está falando. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas, no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes, são aqueles que chama de alimalhas. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Esse capítulo 1 pode ser resumido em: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Capítulo 2. A respeito da petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel
encontramos em Jeremias e Ezequiel, significa encontramos nos livros, no livro de Jeremias e Ezequiel, falando então dos respectivos livros, que são livros sagrados da Bíblia. 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. E ainda o exemplo de Moisés e Samuel, agora fora dos livros, tá? Desses livros. No caso, a história de Moisés, tá? No Pentateuco. Moisés vai de Êxodo, o segundo livro, né? Principalmente, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, está lá Moisés. E Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, onde mais se fala de Samuel. Além de Noé, Daniel e Jó. Noé no livro de Gênesis, Daniel principalmente no livro de Daniel e Jó no livro de Jó, que é o livro exatamente anterior ao livro de Salmos. Deus aceitaria poupar as cidades de Sodoma e Gomorra atendendo à oração intercessória de Abraão. E isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. O texto um pouquinho anterior, né, está aqui falando, levaram a nação à apostasia generalizada. É uma apostasia, eu acho que generalizada, não gosto desse termo, né? Poderia ser a apostasia da maioria das pessoas, porque se havia ali os profetas, então não era generalizada. No caso de Judá, quando estava para cair, havia o profeta Jeremias ali profetizando o tempo todo. Depois vai entrar no contexto Daniel, um homem de Deus, e o próprio Ezequiel, ainda que fossem menores. Quer dizer, generalizado eu acho que não é um termo bom. Então, acho que o melhor seria levar a nação à apostasia da maioria das pessoas. E o que é apostasia? Lembrando, vai aparecer a explicação, mas como apareceu aqui, é melhor que a gente já explique, né? Apostasia é quando a pessoa que conhece Deus, que já ensinou, já pregou, conhece com segurança os caminhos de Deus, a palavra de Deus, passa a pregar e a ensinar tudo contrariamente àquilo que ele já pregou. Ele já pregou, já ensinou, já entendeu, já soube como era da maneira correta e agora ele passa a fazer tudo ao contrário. Aí se diz que a pessoa apostatou. Geralmente esse termo também é usado em se dizer apostatou da fé. A Bíblia ensina que abre aspas, oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, fecha aspas. Mas quando o pecado ultrapassa os limites de Deus, ele, o Senhor, não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Eita, aqui... Bom, apostasia eu já expliquei, né? Apostasia total. Porque apostasia total tem que ser, não tem mais ninguém em Cristo. Na nossa realidade seria isso. Onde é que a gente vai falar isso? A família está numa apostasia total? Aí tem que descobrir qual é a família. Porque precisaria que a família que tinha alguns crentes, alguns cristãos, algumas pessoas ali de Deus, homens, mulheres de Deus, e agora está todo mundo, além de estar desviado, pregando o contrário do que era a pregação certa. Isso é complicado de se ver. Então, o melhor seria dizer a maioria. Numa família, por exemplo, aí você imaginar isso numa igreja é difícil, porque ainda mais a igreja local, claro, né? Porque uma pessoa entra, a outra sai, enfim.
E aqui, o pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, que o apóstolo João escreve: há pecados que é para a morte e pecados que não são para a morte. Aí ensina o apóstolo João. Os pecados que não são para a morte, por esses vocês devem orar. Mas se alguém comete pecado que é para a morte, aí o apóstolo João ensina: por esses eu digo que vocês nem devem orar por essas pessoas. Então é assim que está na palavra de Deus. Aí vai entrar um outro contexto. E quando que a gente sabe que o pecado é para a morte, quando que não é? É uma questão difícil e eu não vou explorar aqui não, senão a gente não vai atingir aqui os objetivos aqui dessa lição, porque a gente vai tomar o tempo todo. Mas esse pedaço aqui, apostasia, que eu sugiro que seja, da maioria das pessoas, tanto individual quanto coletiva, que se afasta da fé e abjura o seu Deus. Esse abjura aqui, do verbo abjurar, significa renegar a crença, abre aspas, convicção, princípio moral, etc., fecha parêntese, em que antes acreditava. Então é renegar a crença em que antes acreditava. Esse abjura quer dizer isso. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Esse capítulo 2 pode ser resumido na Bíblia, encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. As de Moisés e Samuel, as de Noé, Daniel e Jó. Moisés, o caso foi com ele mesmo, porque quando houve o caso registrado em números de ferir a rocha, vou correr um pouquinho, tá? Só para dar uma noção do que está sendo falado aqui. E quando que Moisés não foi atendido? Pois é, aí era para falar a rocha, para mandar sair a água, aí Moisés bateu na rocha com o cajado, feriu a rocha. E vocês querem água? Então bebam água. Aquilo para Deus foi interpretado como Moisés não tendo glorificado o nome do Senhor naquele milagre. E aí Deus sentenciou que Moisés não haveria de entrar na terra prometida. E aí depois a Bíblia registra que Moisés, conversando com Deus, com uma larga intimidade que Moisés tinha de conversar com Deus, Moisés disse: Senhor, vamos rever aquele negócio da terra prometida, me deixa entrar. Aí o Senhor: Moisés, não me fale mais nisso, sobe aqui que eu vou te mostrar a terra é lá, mas você não vai entrar. E mostrando que não havia mais condição. O caso de Samuel é que Deus mandou Samuel entregar a profecia ao rei Saul, dizendo, depois de mais uma desobediência de Saul ao que Deus mandava ele fazer, ele não fazia da forma que Deus mandava, e aí Samuel entregou: olha, o Senhor rasgou de tua mão esse reino e vai dá-lo a um que é melhor do que você. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração. E esse segundo o coração de Deus, segundo aqui é conforme, tá? O coração de Deus se referia a Davi. Então, se você tiver oportunidade, na CPAD tem um livro com esse nome. Segundo o coração de Deus. Uma leitura muito boa, muito edificante. As outras citações tem o caso de Noé. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, né? Como era essa pregação que Noé fazia, não se sabe. Mas o ponto é que, ainda assim, toda aquela geração pereceu no dilúvio, à exceção de Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Ou seja, 8 pessoas. Jó, o livro começa dizendo que Jó fazia seguidamente sacrifícios pelos seus filhos, intercedia a Deus pelos seus filhos. O livro de Jó, para ser entendido, tem que levar em conta que Jó é possivelmente o livro mais antigo da Bíblia, o que primeiro foi escrito. Então Jó viveu lá entre os patriarcas. Nesse caso, teria vivido antes de Abraão, que a gente lê sempre na sequência, né? Quando chega em Jó,
a tendência natural é achar que é algo novo. Então o livro, acredita-se, uma das versões, a autoria do livro de Jó, ela é incerta, mas uma das correntes sugere que Jó pode ter sido escrito por Moisés antes de Moisés escrever o Pentateuco. Então tinha isso, o caso de Jó é por isso, é a oração que não foi atendida. Capítulo 3, a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, abre aspas, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, esses 3 homens, livrariam apenas a sua alma, ou seja, a oração deles não alcançaria benefício sequer para os filhos. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual, abre aspas, diz o Senhor Jeová, fecha aspas, ou, abre aspas, vivo eu, diz o Senhor Jeová, fecha aspas. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas. Viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Javé, de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Esse capítulo 3 pode ser resumido em: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus nem sempre tolera o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Era a conversa de Abraão com Deus antes de Deus destruir Sodoma. Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 50 justos eu não destruirei a cidade. Aí ele vem baixando. Se desse justo aí tiver 40, se tiver 40, também não. E se tiver 20, aí também não. Estou resumindo bastante, tá? Se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Aí Abraão para de falar. Porque Abraão percebeu que ali tinha muito mal, Ló e sua esposa para sair com suas 2 filhas, e nessa saída sequer a mulher de Ló acabou se preservando. Então não havia sequer 10 justos na cidade. Mas o texto está mostrando isso. E isso não dá para você falar, no Brasil tem mais de 10 justos, então tá bom demais, a gente pode pecar à vontade aí, porque Deus vai poupar a cidade por causa dos 10 justos. Nada disso. Aí tem que ter cuidado. Por isso que eu falei que isso aqui se aplica à nação, mas se aplica também às pessoas individualmente. Ainda mais no caso da salvação espiritual, né? Já que a salvação da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma salvação individual. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel
diz respeito à retribuição divina ao pecado, consequências do pecado, né? É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina. Teologia paulina é teologia do apóstolo Paulo, teologia ensinada nas epístolas do apóstolo Paulo, ou seja, o Antigo Testamento ele tinha um fundamento de ensino, tinha uma determinada prática, e o Novo Testamento ele tem como base, como eixo, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É caminho do reino dos céus. Então, é por isso que dá essa diferença. Teologia paulina que justifica o pecador que crê em Jesus. Aí o texto que mais chama atenção quando se fala de justificação, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos à nossa pergunta de abertura. Vale a pena orar pelos filhos? Evidentemente, a pergunta aqui é do contexto de quem tem filhos, né? É pai e mãe que tem filhos. Vale a pena orar pelos filhos? Claro que vale. A resposta, respondendo, claro que vale. A Bíblia manda orar uns pelos outros. A Bíblia manda ter cuidado com os irmãos da fé, mas diz principalmente os domésticos da fé. E espiritualmente a oração vem dentre as primeiras providências que a gente deve ter para com o irmão. Então, claro que vale a pena orar. Isso é uma coisa. Orar, aí tem outros fundamentos que precisam estar presentes. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for velho não se desvie dele, ou seja, não se desvie do caminho. Então, o pai, a mãe, precisa, ou o responsável, né? E aí nós estamos falando de pai e mãe responsáveis que sejam crentes. O pai, a mãe, o responsável, além de orar, precisa ensinar a criança. Bom, aí a gente teria que abrir talvez até algumas lições, mas pelo menos uma para falar sobre educação do ponto de vista cristã. E nós teremos um desafio ainda maior. Se a geração recente já está encontrando muita dificuldade para educar os filhos, ao contrário do que a gente ouve lá fora, vou falar aqui do ponto de vista cristão, do ponto de vista da teologia cristã evangélica, tá? Escola não educa, escola ensina. Aí, nesse caso, alguém até vai dizer, no caso do Brasil, ensina ou não, né? Dependendo da escola. O ponto é esse. Mas, se a escola for boa, ela ensina. Quem educa é a família, os pais, mãe, responsáveis, e nessa aí o grande parceiro da educação é a igreja. Aí sim, fica completo. Essa é a melhor maneira de você entender onde separar o que do que. Do ponto de vista da teologia evangélica, é assim. Isso é importante porque, no nosso caso, dispensação da graça, nós que somos do Novo Testamento, Jesus vem para buscar o seu povo, vem para buscar a sua igreja. A igreja de Cristo é formada por pessoas que estão em Cristo, pessoas nascidas de novo. E aí a criança cresce. É óbvio, né? Por óbvio, a criança cresce e se torna adulto. Chega ao ponto em que Deus resolve tratar direto com aquela ideia do pai e da mãe. Ah, é o menino. Ah, é a menina. Mas quantos anos tem o menino e a menina? Ah, 37, 38. Pois é, com Deus não é assim. Com Deus já tem um entendimento, já passa a tratar com ele. Tem até uma questão nisso aí, porque Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então, criancinha, bebê, certamente já é de Cristo, a salvação dela está garantida. Se para os casos, né, de crianças que perdem a vida, enfim, já estão com Cristo, por qualquer situação que tenha sido. Aí a grande pergunta que se faz, mas é criança até que idade? Essa é a pergunta que eu costumo dizer, a pergunta de $1 milhão. Em algum momento vai deixar, mas eu observo algumas coisas, tá?
Por exemplo, na lei do Brasil, a pessoa pode tirar a carteira e dirigir aos 18 anos. Há uma discussão de querer trazer isso para 17 anos. Há uma discussão também com relação à menoridade penal, porque no Brasil só é imputável dentro do Código Penal a pessoa que é maior de 18 anos. Quando é menor não é imputável. Bom, isso tudo abre uma discussão muito grande. Isso aqui na esfera social, para a gente ter uma ideia. O ponto é que quando passar dessa fase aí, por mais que o pai e a mãe digam, meu filhinho querido, minha filhinha querida, ele agora precisa tratar diretamente com Deus. E nesse texto aqui, mesmo no Antigo Testamento, a palavra de Deus por meio do profeta Ezequiel foi que, ainda que existisse homens de tal nível de justiça, e ele fez um elenco ali de Daniel, Noé, Moisés, Jó, e um elenco dessa natureza, ele disse que mesmo esses escapariam a si mesmo. Não conseguiria fazer escapar os respectivos filhos. Então, para mostrar, aí no caso nosso, da nossa geração, salvação é individual. O filho, a filha vai crescendo, ele vai precisar prestar contas a Deus de suas decisões. Ele vai precisar ter um encontro com Deus, ele vai precisar ter comunhão com Deus, ele vai precisar estar em Cristo para, no momento do arrebatamento da igreja, ser arrebatado também, ou quando for o caso de partir para a eternidade, mas partir em Cristo segundo as Escrituras. Se você veio até aqui, essa lição está sendo gravada no dia 1º de novembro de 2022. Eu vou deixar pelo menos uma parte aqui do hino que reflete muito esse nosso momento. Para o cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi com muito sofrer e vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.